Uma história de honra e vingança no coração de São Paulo. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você humilhou tem mais poder nas sombras do que jamais imaginou? Você seria capaz de enfrentar as consequências quando as costuras de sua vida perfeita começarem a descosturar? São Paulo, a majestosa capital financeira brasileira, não é apenas uma cidade de arranha-céus imponentes e avenidas vibrantes, mas também um labirinto de segredos, conexões e dívidas invisíveis. Neste cadinho de tradição e modernidade, Tomás Santiago, um paulistano nato, se achava o rei de seu próprio castelo, o epítome do sucesso. Com um escritório na cobiçada Torre Santander, com vistas panorâmicas da Avenida Paulista e da Serra da Cantareira, e uma vida que, segundo ele, era a inveja de todos, ele acabava de se desfazer de sua velha vida com uma eficiência clínica. Seu divórcio estava selado e, em suas próprias palavras, ele havia arrasado. Ele ficou com a cobertura de luxo no bairro dos Jardins, os milhões no banco e, acima de tudo, seu orgulho intacto. Tomás, com um sorriso de superioridade que beirava o obsceno, se gabava para seus colegas e amigos de como havia ludibriado sua tranquila e artística esposa, Naomi, e seu simples pai, um alfaiate de bairro. Mas Tomás, em sua embriaguez de vitória, cometeu um erro fatal, um erro monumental que, na sofisticada teia social de São Paulo, era mais grave do que um crime. Ele se esqueceu de perguntar o que o pai de sua ex-esposa realmente fazia. Ele o considerava um simples alfaiate, um remendador de calças. Quão errado ele estava! Esse erro estava prestes a custar-lhe tudo. O aroma da vitória era rico, terroso e envelhecido. De 25 anos. Tomás Santiago girou o líquido âmbar em seu copo de cristal, a base pesada uma sensação satisfatória em sua mão. O tinido do gelo e o suave murmúrio de autocongratulação enchiam o exclusivo bar de madeira de mogno do Clube Hípico de Santo Amaro, CHSA, um clube privado no coração da rua Oscar Freire. As taxas de adesão eram o preço de um Maserati, pagas anualmente, é claro. Pelo vencedor, balbuciou Paulo Dutra, seu rosto vermelho pelo vinho. Paulo era diretor-geral na Capital América Investimentos, a mesma empresa de private equity, onde Tom era um vice-presidente em ascensão. Sério, Tom, você fez uma jogada de mestre. Ouvi dizer que o advogado dos tubarões, Matheus Vasques, cuidou do decreto. Tom deu um gole longo e lento. Deixou o silêncio se instalar. Uma pausa teatral que ele havia aperfeiçoado nas salas de reunião. Vasques é um tubarão, mas um tubarão precisa de uma boa presa. Ele sorriu, pousando o copo. E a Naomi, Deus a abençoe. Ela e a família dela levaram uma faca de plástico para um tiroteio. Paulo soltou uma gargalhada áspera. Não, sério, me conte de novo. Como você conseguiu ficar com a cobertura dos Jardins? Pensei que o Brasil fosse um estado de 50-50. É, disse Tom, inclinando-se, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Se você for estúpido o suficiente para declarar tudo. Matheus e eu criamos os fundos offshore há 2 anos. No papel, minha renda era 1/3 do que realmente é. Naomi, coitada, ela não sabe a diferença entre um fundo de investimento e uma passagem de ônibus. Ela só pinta. Ela confia. Ele disse a palavra confia como se fosse uma doença. E o advogado dela, aquele que o pai dela contratou? Tom soltou uma risada plena e arrogante. Algum Zé Ninguém do Bexiga, um defensor público, provavelmente cobra por hora e aceita pagamentos em pão de abóbora. Ele estava completamente superado. Nós o afogamos em papelada, pedidos de descoberta. Adiamentos, ele estava se afogando. E o pai? Perguntou Paulo, fazendo um sinal para o garçom para outra rodada.
Qual era o nome dele? Lourenço Rocha. Tom quase cuspiu o nome. O velho aparece no tribunal com um terno que... Ok, provavelmente foi bom. Em 1985. Ele é um alfaiate, Paulo. Um alfaiate. Ele costura calças. E ele olhava para mim com aquele olhar. Tom imitou um olhar de tranquila decepção. Como se eu fosse o fracasso. O que ele esperava? Disse Paulo, pegando sua nova bebida. A filha dele se casou com um leão. Você tem sorte por não ter tirado mais. Eu peguei exatamente o que eu ganhei, disse Tom, sua voz endurecendo. Eu construí aquela vida. Eu comprei aquela casa, meu dinheiro, meu trabalho. Ela era apenas uma decoração, e quando a decoração lasca, você a substitui. Ele olhou para o telefone. O e-mail final de Matheus Vasques havia chegado há 1 hora. A tinta estava seca. A casa era dele. As contas de corretagem principais eram dele. Ele até conseguiu ficar com a coleção de arte, argumentando que eram bens conjugais, comprados com sua renda, não criações de sua esposa amadora. Ele concedeu a Naomi um pagamento único e irrisório, apenas o suficiente para parecer magnânimo para o juiz, mas não o suficiente para que ela estivesse confortável jamais. Então, qual é o primeiro passo? Perguntou Paulo. Agora você tem o apartamento de solteiro definitivo. Tom apurou o seu copo. Primeiro, um fim de semana prolongado em Trancoso para celebrar a nova estrutura corporativa. Depois eu acho que vou mandar trocar as fechaduras da cobertura dos jardins. De novo, apenas para garantir. Você é um homem frio, Tomás Santiago. Tom checou o reflexo de seu relógio de $15.000 no espelho do bar. Ele ajeitou a gravata. Não, Paulo, eu sou apenas um vencedor. Neste mundo, ou você é um vencedor, ou você é o cara que costura as calças do vencedor. Ele jogou um cartão American Express Black sobre o balcão. As rodadas são por minha conta. Esta noite celebramos a arte do negócio. Ele se sentia invencível. Ele se sentia intocável. Ele havia superado sua esposa, seu advogado inútil e seu quieto pai, o remendador de linhas. Ele havia vencido. Você acha que Tom tem razão? Este é um mundo de vencedores e perdedores? Ou há algo mais em jogo do que dinheiro e orgulho? Deixe sua opinião nos comentários. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento alugado no bairro boêmio da Vila Madalena, Naomi Rocha empacotava o pouco que lhe restava em uma caixa de papelão. Suas mãos estavam manchadas de tinta acrílica, seus olhos vermelhos por uma semana de choro. Mas as lágrimas finalmente haviam parado. Ela estava simplesmente anestesiada. A caixa estava pesada. Ela tropeçou e uma pequena foto emoldurada caiu no chão. O vidro se estilhaçou. Era uma imagem dela e de Tom, anos atrás na faculdade. Felizes, ingênuos, apaixonados. Uma lágrima que ela não sabia que lhe restava traçou uma linha através do pó de tinta em sua bochecha. A porta da frente se abriu. Era seu pai, Lourenço Rocha. Ele não usava um terno velho. Ele usava uma camisa branca simples e perfeitamente passada e calças escuras. Ele segurava 2 sacolas de compras. Ele olhou para o vidro quebrado, depois para o rosto de sua filha. Ele não disse, eu te avisei. Ele não amaldiçoou Tom. Ele simplesmente largou as sacolas. Ele se aproximou e muito, muito cuidadosamente começou a recolher os maiores pedaços de vidro com suas mãos calejadas e firmes. Pai, eu... A voz de Naomi falhou. Ele ganhou. Ele levou tudo. Lourenço Rocha parou. Olhou para a mão, o fragmento afiado descansando em sua palma. Ele fechou os dedos ao redor dele. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele nem sequer estremeceu. Não, querida, disse sua voz tranquila, mas com uma textura rouca
que ela não ouvia há anos. Ele não ganhou. Ele apenas transacionou. O que isso significa? Ela sussurrou. Ele se levantou e olhou pela janela para a rua movimentada. Significa que ele pensa que o mundo é sobre dinheiro, sobre o que está escrito no papel. Ele não entende a moeda. Você não precisa entender, disse Lourenço, virando-se para ela. Ele afastou suavemente o cabelo do rosto dela. Você só precisa descansar e depois você precisa pintar. O resto é só um ajuste. Tom Scott, bêbado de uísque e ego, riu tão alto no clube hípico que o garçom fez uma careta. Ele não tinha ideia de que 40 quarteirões ao sul, um alfaiate acabara de decidir tirar uma medida. A alfaiataria de Lourenço Rocha não estava em um lugar que se esperaria. Não estava nos arranha-céus reluzentes. Estava em uma rua tranquila e de paralelepípedos em um canto esquecido do Bexiga. Uma rua que parecia existir fora do tempo. A placa era simples, ouro sobre vidro preto. Rocha em Filhos. A parte Filhos era um legado. Lourenço era o último de sua linhagem. A alfaiataria em si cheirava a giz, madeira velha e lã vaporizada. Rolos de tecidos anacrônicos, tweeds grossos, vicunha pura, sarja de 20 onças, estavam empilhados em prateleiras de mogno escuro. Não havia caixa registradora, apenas um pesado livro-razão, encadernado em couro, sobre um púlpito. Durante 3 dias depois que o divórcio foi finalizado, Lourenço não fez nada de extraordinário. Atendeu seus clientes, tirou suas medidas, bebeu seu expresso matinal e leu a revista Exame. Ele era um homem de paciência profunda, quase religiosa. Ele sabia que a vingança, como um bom terno, não pode ser apressada. Requer um padrão, um corte cuidadoso e pontos precisos e deliberados. No 4º dia, uma quarta-feira, chegou seu compromisso das 11h30. O juiz Antônio Coutinho, aposentado da Justiça Federal de São Paulo, entrou na alfaiataria. Era um homem na casa dos 70, com uma postura reta como um mastro e um rosto que parecia esculpido em granito. Ele era o presidente do conselho do exclusivo clube paulistano. "Lourenço!" bradou o juiz, sua voz ainda retendo a autoridade do tribunal. "Juiz", disse Lourenço, curvando a cabeça. Ele estava ajudando o juiz a tirar o sobretudo. "Tudo bem?" "Mais ou menos. Este tempo úmido é mortal para o quadril." Coutinho se acomodou em uma desgastada cadeira de couro. "Mas eu não estou aqui pelo tempo. Estou aqui para a prova do meu terno para o casamento do meu sobrinho, certo?" Lourenço pegou um paletó semi-acabado de uma mesa de trabalho. Ele o segurou. "O forro de seda que o senhor solicitou chegou. De como?" Enquanto Lourenço começava a prova, suas mãos se movendo com a economia de um especialista, os homens conversavam como sempre faziam. Esta alfaiataria era um confessionário. Homens como o juiz Coutinho não falavam com terapeutas. Falavam com seus barbeiros, seus garçons, ou, se estivessem na verdadeira elite, com seu alfaiate. "Problemas no clube, pelo que ouvi", disse Lourenço com suavidade, a boca cheia de alfinetes enquanto ajustava o ombro do paletó. Ele não estava fazendo uma pergunta. O juiz suspirou. O som era pesado de frustração. "Você não tem ideia. Dinheiro novo, esse é o problema. Insolente, sem respeito pela instituição. Temos um novo membro, Tomás Santiago. Você o conhece?" As mãos de Lourenço não pararam. Ele guiou suavemente o braço do juiz para cima. "Eu o conheço. É um sujeito de private equity." O juiz bufou. "Acha que o mundo é seu alvo de aquisição pessoal? Ele tem se gabado aos gritos no salão da lareira sobre um assunto privado. Um divórcio. Gabando-se de como esmagou a esposa. Usou empresas de fachada para esconder ativos. Zombou do advogado dela." Lourenço colocou um alfinete.
Um desgraçado. É mais do que um desgraçado, Lourenço. É vulgar. É uma violação do decoro. A vida privada de um homem é dele, mas celebrar uma vitória assim sobre a mãe de sua... Bem, eles não têm filhos, graças a Deus, mas mesmo assim é a conduta, não é o jeito do clube de campo. Lourenço se moveu para as costas do paletó, alisando o tecido. E esse comportamento é aceitável para o conselho? Claro que não. Mas seu padrinho, Paulo Dutra, é um grande doador. É delicado. Lourenço deu um passo para trás. Seus olhos escuros encontraram os do juiz no espelho. Delicado? Ele tirou os alfinetes da boca. Juiz, o senhor sabe que minha família vestiu a sua por 3 gerações. Seu avô, ele acreditava em... Qual era a palavra que ele sempre usava? Integritas. Integridade, disse o juiz assentindo. Ele estava certo. Um homem que se gaba de fraude, disse Lourenço com voz inexpressiva. Um homem que celebra a crueldade, ele não tem integritas. É uma peça de vestuário mal construída, todo brilho, sem substância. Eventualmente as costuras cedem. O juiz olhou para o reflexo de Lourenço. O significado do alfaiate era perfeitamente, terrivelmente claro. Ele não estava falando apenas de um terno. O conselho tem uma cláusula de revisão de conduta nos estatutos, certo? Perguntou Lourenço, virando-se para marcar a manga. Tem, disse o juiz lentamente. Seção 4, parágrafo B. Conduta imprópria para um membro. Raramente é invocada. Raramente, assentiu Lourenço. Não é nunca. É para ocasiões especiais. Ele terminou sua marca de giz com uma linha nítida e definitiva. Sua jaqueta estará pronta na terça-feira, juiz, e eu incluirei um novo lenço de bolso, um branco purificador, de seda. O juiz Coutinho assentiu. A prova havia terminado. A verdadeira reunião havia se concluído. Ele saiu da alfaiataria, suas costas um pouco mais retas. 2 horas depois, Lourenço fez sua segunda ligação. Não era para um cliente. Era para um homem chamado Benjamin, que administrava um pequeno e anódino escritório de importação-exportação no bairro do Paris. Lourenço havia pago a escola de culinária do sobrinho de Benjamin, um presente discreto após a morte do pai do garoto. Benjamin, disse Lourenço com voz tranquila. Eu tenho uma pergunta de finanças. Estou tentando entender um nome. Capital América? Benjamin ficou em silêncio por um momento. Isso é água grande, Lourenço. Por que você está nadando lá? Eu não estou nadando. Estou apenas curioso sobre os pilares do cais. Benjamin riu. Ok, eu ouço coisas. Eles estão no meio de uma captação de recursos maciça. Seu investidor âncora, o que está segurando tudo, é o Grupo Siqueira, Roberto Siqueira. Lourenço conhecia o nome. Todo mundo conhecia. Siqueira era um magnata da construção e desenvolvimento que na última década havia reconstruído metade do skyline da cidade. Ele também era um católico devoto, pai de 5 filhos e um homem que, notoriamente, doava 30% de sua renda para instituições de caridade, para mulheres e crianças. É ele mesmo, disse Benjamin. Interessante, disse Lourenço. Eu li no jornal. Acho que o Sr. Siqueira será homenageado no gala de caridade do Hospital Sírio-Libanês na próxima semana. Na próxima? Sim, ele é o convidado de honra. Por quê? Sem motivo, disse Lourenço. Eu estava considerando uma doação. Benjamin sabia que era melhor não perguntar mais. Precisa de mais alguma coisa? Mais um nome, um advogado, Mateus Vasques. Desta vez, Benjamin assobiou. Mateus, o faca. Vasques é um advogado de divórcio do tipo que você contrata quando quer deixar a outra pessoa sem nada, além das obturações dos dentes. É eficaz e completamente amoral. Não é barato e não é limpo. Não, disse Lourenço em voz baixa.
Eu imagino que não. Ele olhou para o pesado livro razão de couro em sua mesa. Obrigado, Benjamin. Você foi de grande ajuda. Minha sobrinha está fazendo uns... Como é que se chama? Biscote. Eu vou te mandar alguns. Ele desligou. Ele não precisava fazer uma terceira ligação. Ainda não. Ele tinha o padrão. Ele tinha o tecido. Agora era a hora de cortar. Ele abriu seu livro razão em uma página em branco. No topo, ele escreveu um nome: Tomás Santiago. Em seguida, pegou suas tesouras mais pesadas, o aço frio estalando ao abrir, com um som que parecia uma promessa. Que reviravolta! Você achava que Tom ia se safar? Você está surpreso com o alcance da influência de Lourenço? Conte-nos suas teorias nos comentários. O que você acha que acontecerá com Tom agora? Tomás Santiago estava no topo do mundo. Seu fim de semana em Trancoso havia sido um turbilhão de sol, rum e uma satisfação presunçosa. Ele retornou ao seu impecável e vazio apartamento nos Jardins com um bronzeado e uma renovada sensação de sua própria genialidade. Seu primeiro dia de volta na capital América, ele entrou como se fosse o dono do lugar. Ele era, em sua mente, o lobo voltando ao covil. Sua assistente, uma jovem nervosa chamada Sarah, o interceptou antes que ele chegasse ao seu escritório. Senhor Santiago, bom dia, bem-vindo de volta, disse, sua voz um pouco aguda demais. O senhor Antunes precisa vê-lo imediatamente. Arturo Antunes era o sócio sênior e fundador da Capital América. Ele era um homem que media o tempo em pontos base e tinha o calor emocional de uma planilha fria. E imediatamente era sua única configuração. Bom, disse Tom, tirando o casaco. Ele disse sobre o que era. Não, senhor, apenas imediatamente. Tom caminhou pelo corredor até o escritório de canto. A porta estava aberta. Arturo Antunes estava de pé, não sentado, olhando pela janela o skyline de São Paulo. Ele não se virou quando Tom entrou. O senhor queria me ver, Arturo? Feche a porta, Tom. A voz era fria, não apenas fria, mas congelada. A bravata de Tom vacilou por meio segundo. Ele fechou a porta. Tudo bem? Os mercados parecem estáveis? Antunes se virou. Seu rosto, geralmente uma máscara de indiferença corporativa, estava talhado em uma carranca de raiva pura e inalterada. Roberto Siqueira acabou de retirar seu fundo, disse Antunes. As palavras não foram ditas. Foram lançadas como blocos de concreto. O sangue de Tom gelou. O quê? Grupo Siqueira? Isso é nossa âncora. Isso é 40% do fundo 4. Ele não pode retirar. Ele está bloqueado. Ele não pode. Ele pode, assentiu Antunes, sua voz um assobio baixo. E, no entanto, ele está fazendo. Ele está invocando a cláusula do Keyman e o dano reputacional em seu contrato. Ele está pagando a multa, Tom. Ele está pagando uma multa de 9 dígitos apenas para tirar o dinheiro dele de nós. De nós? De mim? O que isso tem a ver comigo? Eu nem sequer conheci Roberto Siqueira. Ah, você nunca o conheceu, disse Antunes caminhando até sua mesa. Ele pegou uma única folha de papel. Mas ele conheceu você, ou pelo menos ele conheceu sua reputação. Isto chegou por mensageiro há 1 hora do escritório pessoal de Siqueira. Ele entregou o papel a Tom. Não era uma carta, era uma impressão, uma cópia de uma coluna de fofocas de um pequeno, mas influente blog de sociedade. O título dizia: O divórcio escandaloso do VP da Capital América, herói ou vilão. O artigo detalhava, com uma precisão humilhante, as bebidas de celebração de Tom no CHSA. Ele citava uma fonte anônima. Tom soube instantaneamente que tinha que ser alguém no bar que repetiu as bravatas de Tom, sobre ocultar ativos, sobre seu sogro inútil, sobre chamar a esposa de decoração lascada.
O rosto de Tom ficou branco. Isso é difamação, é conversa de bar. Não é nada para Roberto Siqueira. Antunes bateu a mão na mesa. Siqueira é um homem de família, seu idiota. Toda a sua imagem pública é baseada em valores tradicionais. Ele preside a arrecadação de fundos do Hospital Sírio-Libanês. Ele constrói orfanatos. E a esposa dele? A esposa dele está no conselho de meia dúzia de centros de mulheres. Como ele pôde ver isto? Balbuciou Tom. Alguém enviou para ele? Disse Antunes. Alguém enviou para todo mundo? Este artigo, Tom, foi a peça central do gala de caridade do Hospital Sírio-Libanês ontem à noite. Disseram-me que foi o tópico de conversa. Todo o conselho de doadores viu. A mente de Tom estava acelerada. Eu posso consertar isso. Eu ligo. Eu emito uma declaração. Você não fará nada, rosnou Antunes. Você está em licença administrativa. Com efeito imediato, você entregará a Sara seu cartão de acesso, seu laptop e o telefone da empresa. Você não contatará nenhum de nossos clientes. Você não contatará nenhum de nossos parceiros. Você é, para todos os efeitos, um fantasma. Você me entende? Arturo, por favor, suplicou Tom, a arrogância se estilhaçando, revelando o homenzinho aterrorizado por baixo. Esta é a minha vida. É um mal-entendido. Sua vida acabou de custar a esta empresa um fundo de 2 bilhões de reais e nosso relacionamento mais importante. Seu mal-entendido vai custar o emprego de meia dúzia de analistas até o Natal. Vá, fora! Tom saiu cambaleando do escritório, passando por Sara, que não sustentou o olhar dele. Ele caminhou pela área de trabalho. Os sussurros começaram instantaneamente, como uma onda de estática. Ele era um pária. 30 minutos atrás, ele era um leão. Agora, ele era um cadáver. Ele chegou ao elevador. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia apertar o botão. E Paulo Dutra estava lá, esperando. Paulo, disse Tom. Uma onda de alívio o invadiu. Paulo, você tem que me ajudar. Antunes, ele está. Siqueira. As portas do elevador se abriram. Paulo entrou, depois se virou para olhar para Tom. Sua expressão era de um profundo e clínico desapego. Eu não te conheço, Tom, disse Paulo. Ele apertou o botão do hall. Paulo, do que você está falando? Nós somos amigos. O Clube Hípico. Eu estava no Clube Hípico, sim, disse Paulo enquanto as portas começavam a fechar. Mas eu estava do outro lado do bar. Eu estava com Arturo Antunes. Estávamos entretendo um cliente e ouvimos tudo. Cada palavra. Você é um passivo, Tom. E um tolo. As portas se fecharam, deixando Tomás Santiago sozinho no corredor, seu rosto refletido no latão polido. Ele fugiu do prédio. Seu terno de 10 mil reais de repente parecia um sudário. Ele entrou em seu BMW. O cheiro de couro caro agora o nauseava. Ele precisava de um trago, precisava pensar. Ele dirigiu no piloto automático para o Clube Paulistano. Era sua fortaleza de solidão. Ele tomaria um trago forte no grill, clarearia a cabeça e resolveria seu próximo movimento. Ele chegou ao portão. O guarda habitual, Francisco, não estava lá. Em vez disso, um homem mais jovem e de aparência mais severa saiu da guarita. Nome? Tomás Santiago. Eu sou membro. O guarda olhou para uma prancheta. Olhou de volta para Tom. Sinto muito, senhor. Seu nome não está na lista ativa. O quê? Isso é ridículo. Eu sou Tomás Santiago. Meu número de membro é 405B. Senhor Santiago, disse o guarda com voz inexpressiva. Seus privilégios de associação foram suspensos temporariamente, pendente de uma revisão completa do Conselho pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética? Por quê? O aviso apenas diz conduta imprópria. O senhor terá que deixar a propriedade, senhor. Tom ficou olhando. Conduta imprópria? Quem?
Quem fez isso? O guarda apenas o encarou. Eu só sigo ordens, senhor. A revisão está sendo presidida pelo juiz Coutinho. Tenha um bom dia. O guarda voltou para a guarita. O portão permaneceu fechado. Tom ficou parado ali, o motor em marcha lenta. Siqueira, Antunes, Paulo e agora, o clube. O juiz Coutinho, um nome do jornal. Um nome que seu sogro... Não, era impossível. Era uma coincidência, uma cadeia de terrível, horrível, coincidente má sorte. Ele bateu o punho no volante. Isto era um pesadelo. Ele não sabia que, a 2 quarteirões de seu agora suspenso clube, em um clube diferente, ainda mais exclusivo, o juiz Antônio Coutinho estava desfrutando de um brandy. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto era de um número que ele havia salvo sob uma única letra, L. A mensagem continha apenas 3 palavras: o ombro encaixotado. O juiz tomou um gole de seu brandy e sorriu. A mente humana é algo poderoso. Pode racionalizar qualquer coisa. Por 48 horas, Tomás Santiago viveu em um estado de negação autoimposta. Isto não era um ataque. Era um teste. Arturo Antunes estava apenas fingindo. Ele se acalmaria. Paulo Dutra era uma água viva, sem espinha dorsal. Ele voltaria rastejando. O clube? Um bando de velhos fósseis. Ele ligaria para seu advogado Matheus Vasques e processaria o clube por difamação. É isso. Ele era Tomás Santiago. Ele lutaria. Ele se sentou em seu vasto e ressonante apartamento nos jardins. O silêncio quebrado apenas pelo zumbido da adega que ele tanto se esforçou para reter. Ele pegou o seu celular pessoal, o que não havia sido confiscado pela Capital América, e discou Matheus Vasques. A voz era aguda, impaciente. Matheus, sou Tomás Santiago. O silêncio do outro lado da linha foi imediato e pesado. Quando Matheus finalmente falou, a voz de tubarão havia sumido. Em seu lugar, havia um tom nervoso e esganiçado que Tom nunca tinha ouvido antes. Tom, Jesus, você não deveria estar me ligando? O que você quer dizer com eu não deveria estar te ligando? Você trabalha para mim, Matheus. Eu estou prestes a processar o clube de campo. Quero processá-los. Calúnia, difamação, quebra de alguma coisa. E eu quero ir atrás da Capital América. Demissão sem justa causa. Outra longa pausa. Tom ouviu o som de um cigarro sendo aceso. Uma inalação áspera. Você não vai processar ninguém, Tom? Claro que vou. Não, disse Matheus, sua voz baixando. Você não vai, porque se você apresentar um único papel, eles vão abrir toda a sua vida no processo de descoberta. E acredite em mim, você não quer isso. Do que você está falando? Tivemos cuidado. As contas offshore são invisíveis. Elas eram invisíveis, Tom. Não são mais. Um novo e mais frio terror começou a se instalar nos ossos de Tom. O quê? O que você disse? Eu recebi uma ligação esta manhã, Tom. Não de um jornalista. Não de um advogado rival. Eu recebi uma ligação do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Simultaneamente, eu recebi uma notificação de auditoria da Receita Federal. Não uma notificação, uma intimação. Não estão apenas auditando você, Tom. Estão me auditando. Minha empresa. Estão puxando os arquivos de cada caso de divórcio que eu lidei nos últimos 5 anos, começando pelo seu. Eles estão procurando um padrão. Como? Sussurrou Tom. Como isso é possível? Ninguém sabia. Naomi, ela é uma artista. Ela não sabe. Não foi a Naomi, seu idiota, gritou Matheus, perdendo a compostura completamente. Não foi o advogado inútil dela. Foi outra pessoa. Isso foi profissional. Isso foi cirúrgico. Isso não foi um tubarão, Tom. Isto foi um maldito kraken. O que fazemos? Perguntou Tom. Ele estava de pé, mas seus joelhos estavam cedendo. Não há nós, guinchou Matheus.
Estou contratando um advogado, meu próprio advogado. Eu vou cooperar. Eu vou dar tudo a eles. Você é o cliente. Você é quem cometeu o perjúrio. Você é quem assinou a falsa declaração de ativos. Você está enfrentando Deus. 10 anos. 15, talvez. 15 anos? A voz de Tom era um guincho. Eu tenho que ir, Tom. Estou liquidando meus ativos. Estou pagando minha própria fiança. Não ligue para este número novamente. Você está sozinho. A linha caiu. Tom deixou o telefone cair. Ele caiu com um estrondo no chão de mármore italiano de sua cozinha. Prisão. 10 anos. 15 anos. As palavras ecoaram no quarto cavernoso e vazio. Ele hiperventilou. Isto não podia estar acontecendo. Ele era Tomás Santiago. Ele venceu. Ele cambaleou em direção ao seu escritório. Ele tinha que... O quê? Fugir? Para onde? Eles sabiam sobre as contas offshore. Eles as congelariam. Ele estava preso. Seus olhos caíram sobre uma foto emoldurada em sua mesa. Era do gala anual da Capital América. Ele, Paulo, Arthur Antunes. Todos sorrindo, triunfantes. E ao fundo, logo acima do ombro de Tom, quase na sombra, havia outro homem. Um homem que Tom nunca havia notado. Era mais velho, com o cabelo grisalho, impecavelmente vestido. Ele estava conversando com Roberto Siqueira. Siqueira estava ouvindo, assentindo, sua expressão de profundo e respeitoso respeito. Tom ficou olhando para a foto, para o homem no fundo. Ele parecia familiar. Ele se conectou à internet. Procurou o Gala Beneficente Hospital Sírio-Libanês. As páginas sociais estavam cheias disso. Fotos de Roberto Siqueira, fotos de sua esposa, fotos do conselho do hospital. E lá estava ele, não como convidado de honra, não como doador. Ele estava no fundo de metade das fotos, parado perto do bar, conversando em voz baixa com um senador, assentindo para o juiz Coutinho, sempre presente, sempre quieto. O sangue de Tom virou gelo. Era Lourenço Rocha. Ele não era um convidado. Ele não era um doador. Ele estava com eles. Ele era um deles. Ele é um alfaiate, sussurrou Tom para o quarto vazio. Ele costura calças, mas ele era um alfaiate que tinha o ouvido de Roberto Siqueira. Ele era um alfaiate que tinha o respeito do juiz Coutinho. Ele era um alfaiate que, aparentemente, tinha uma linha direta com o Ministério Público Federal. Tom finalmente entendeu. Lourenço Rocha não costurava calças. Ele costurava pessoas. Ele costurava todo o tecido invisível da cidade. Ele era o alfaiate. E todos aqueles homens poderosos, Siqueira, Coutinho, Antunes, os senadores, os juízes, eram apenas o tecido. E Tom era um fio solto, um novo pânico, mais profundo do que qualquer um anterior o invadiu. Isto não era sobre seu trabalho. Isto não era sobre seu clube. Isto nem sequer era sobre a Receita Federal. Isto era sobre sua vida. Ele pegou as chaves do carro. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que não podia ficar ali. Ele correu em direção ao seu carro, o reluzente BMW M5. Ele lutou com a chave. Suas mãos tremiam demais. Ele levantou os olhos e seu coração parou. Havia um homem parado no pé de sua entrada, ao lado de um simples carro preto. Ele usava um terno escuro. Não era Lourenço. Tomás Santiago, perguntou o homem. Sua voz era educada. Quem? Quem é você? Meu nome não é importante, disse o homem. Eu sou um associado do Sr. Rocha. Ele soube que o senhor estava tendo algumas dificuldades com seu clube, com seus sócios, com o governo federal. Tom estava paralisado de terror. Ele me pediu para lhe estender um convite, disse o homem, apontando para a porta aberta do carro. Ele considera que é sempre melhor discutir essas alterações pessoalmente. Ele o está esperando. Esperando? Esperando onde? Na alfaiataria, disse o homem,
como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele tem uma prova. A viagem de volta ao Bexiga foi silenciosa. Tom sentou-se no banco de trás do carro preto, suas mãos cerradas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O associado dirigiu com uma calma desconcertante, nunca excedendo a velocidade, nunca quebrando uma lei de trânsito. Ele não falou. O carro era silencioso, o amortecimento de som tão eficaz que o caos de São Paulo era apenas um espetáculo distante. Uma pantomima. Eles chegaram à rua de paralelepípedos. Era final de tarde, e os lampiões a gás começavam a piscar, projetando sombras longas e inquietantes. A alfaiataria, Rocha ou Filhos, parecia fechada. As luzes estavam fracas. O associado não estacionou no meio-fio. Ele entrou em um beco estreito, parando em frente a uma pesada porta de aço, sem identificação. Ele saiu e abriu a porta de Tom. "Por aqui, Sr. Santiago." Esta não era a entrada principal, era a parte de trás, o ateliê. Tom entrou em uma sala que parecia de outro século. Era vasta, com tetos de pelo menos 6 metros de altura. Dezenas de ternos semi-acabados pendiam de cabides de madeira, como um coro de homem sem cabeça. Sobre mesas de madeira maciça e antigas, os moldes estavam espalhados, presos por pesados pesos de latão. O ar era denso com cheiro de giz, lã e algo metálico. "Tomás, bem-vindo." Lourenço Rocha estava parado no centro da sala, sob uma única e brilhante luminária industrial. Ele não usava suas roupas simples de lojista. Ele vestia um terno completo de 3 peças do cinza-carvão mais intimidante que Tom já havia visto. Ele parecia poderoso. Ele segurava uma fita métrica, mas a tinha enrolada em sua mão como uma arma. "O senhor queria me ver?" balbuciou Tom. "Eu acho que o senhor precisava me ver", corrigiu Lourenço, sua voz ressoando na enorme sala. "Mas agora que o senhor está aqui, podemos muito bem acabar com isso. Por favor, suba no pódio." Ele apontou para um pequeno pedestal de madeira para provas. "O quê? Eu não..." "Suba no pódio." A ordem era absoluta. Tom obedeceu entorpecido. Ele subiu no pedestal. Ele se sentiu pequeno, exposto. Lourenço caminhou lentamente ao redor dele. Não o tocou, apenas o observou. Ele cantarolou, um som baixo e crítico. Não está certo", disse Lourenço finalmente. "O quê?" "O terno", disse Lourenço apontando para o terno de grife de 10.000 reais de Tom. "É uma mentira? É italiano? É lixo termofusionado", disse Lourenço, sua voz carregada de desprezo. "A cola na lapela. O ombro está cheio de espuma. É um disfarce. É projetado para parecer um terno, para parecer poder. Mas não tem alicerces nem estrutura. É, como o senhor Tomás, tudo superfície, sem intégritas." Ele desenrolou a fita métrica com um estalo. "Vamos ver com o que estamos realmente trabalhando." Ele começou a tirar as medidas de Tom, seus movimentos rápidos, práticos e profundamente impessoais. Ele não gritou as medidas, no entanto. "Sabe", disse Lourenço, sua voz um murmúrio monótono enquanto media a virilha de Tom, fazendo-o se mover desconfortavelmente. "Eu sou alfaiate nesta rua há 40 anos, meu pai antes de mim, meu avô antes dele. Viemos do velho país, sem nada além de uma agulha e este conhecimento. A medida de um homem não é sua conta bancária, é sua palavra." Ele se moveu para o peito de Tom. "O senhor pensou que estava em uma briga com minha filha. Pensou que estava em uma batalha legal. Pensou que era por dinheiro." Ele envolveu a fita ao redor do peito de Tom, puxando tão forte que Tom encolheu. "O senhor estava errado. O senhor não estava em uma batalha legal", continuou Lourenço, seus olhos escuros fixos nos de Tom. "O senhor estava em uma batalha moral, e nisso o senhor está.
Qual é a palavra? Falido! Eu devolvo. Guinchou Tom, as palavras com gosto de ácido. A casa, o dinheiro, eu assino. Por favor, diga a eles para pararem. A Receita Federal, o Ministério Público. Lourenço riu. Não foi um som agradável. Era seco, como papel amassado. Dizer a eles para pararem? O senhor acha que eu liguei para eles? O senhor acha que eu marquei um número. Ele terminou de medir e recuou, enrolando sua fita. O senhor é um tolo. Não entende como este mundo funciona. O mundo em que o senhor pensa que vive, o mundo das planilhas e dos tickers de ações. Isso é uma fantasia. O mundo real, o que importa, é construído sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre favores devidos e dívidas pagas. Ele caminhou até um dos pesados livros razão em sua mesa de trabalho. Ele o abriu. Permita-me mostrar a contabilidade, Tomás. Ele passou um dedo calejado por uma página. O juiz Antônio Coutinho, seu avô, um notório mulherengo, estava prestes a ser destituído em 1952. Meu pai fez uma viagem discreta. Ele falou com uma jovem. Eles fizeram as pazes. Uma dívida foi criada, uma dívida que passou de sua família para a minha. Por 70 anos, essa dívida esteve acumulando juros. Ele virou uma página. Roberto Siqueira, um bom homem, um católico, mas seu, digamos, difícil filho mais novo, teve um problema de jogo, com pessoas muito implacáveis no Paris, pessoas que não aceitam American Express. Eu fiz uma ligação, eu garanti a segurança do rapaz. Em troca, o Sr. Siqueira constrói sobre uma base de confiança. Ele se sentiu enojado ao saber que estava em negócios com um homem, um rapaz, que se gabaria de fraudar a própria esposa, um homem que chama uma boa mulher de decoração lascada. O rosto de Tom esvaziou-se de toda a cor. E a Receita Federal? O lábio de Lourenço se curvou. O senhor acha que eu tenho um amigo na Receita Federal? Não, mas o promotor, o Dr. Davi Romero, o primeiro terno dele para sua entrevista de entrada. O pai dele era estivador, não tinha dinheiro. Meu pai fez o terno dele de graça. Um homem deve se parecer com isso, meu pai disse a ele, para que ele possa se tornar isso. O Dr. Romero nunca esqueceu. Ele odeia homens que usam dinheiro para intimidar aqueles que não têm nada. Então, quando, disse Lourenço, fechando o livro com um baque surdo que ecoou na sala, um pequeno pacote anônimo chega à mesa dele, e a do juiz Coutinho, e a do senhor Siqueira, um pacote que contém, documentação impecável de contas offshore e uma transcrição de bravatas de bar. Bem, esses homens, eles são homens de integritas, se sentiram compelidos a agir, a limpar suas casas. O senhor me arruinou, sussurrou Tom. Ele estava tremendo. Não, disse Lourenço, sua voz subitamente suave. Ele se aproximou de Tom, perto o suficiente para que Tom pudesse sentir o leve aroma de giz em seu terno. Eu não arruinei o senhor, Tomás. O senhor é um homem que não constrói nada, apenas pega. É um parasita. Eu sou um alfaiate. Eu crio, eu conserto. Mas por quê? Tudo isso só por um divórcio? Os olhos de Lourenço escureceram. Por um divórcio? Não. Por um divórcio, eu teria deixado o advogado da Naomi cuidar disso. Por um divórcio, eu teria ficado triste. Isto, ele gesticulou ao redor da sala. Isto não é por um divórcio. Isto é por falta de respeito. Isto é por se gabar. O senhor não apenas derrotou minha filha, Tomás. O senhor a humilhou. E ao fazê-lo, o senhor me humilhou. O senhor parou em um lugar público e me chamou de alfaiatezinho. O senhor zombou do meu trabalho, do meu nome. O senhor estava certo. Eu sou um alfaiate. E o senhor é um terno mal feito. E eu acabei de descoser o senhor. Tom finalmente se quebrou. Ele desceu do pedestal, seus joelhos cedendo.
Ele não caiu. Ele se ajoelhou. Ele estava pela primeira vez em sua vida total e completamente quebrado. Por favor, ele soluçou. Por favor, eu faço qualquer coisa. Não me deixe ir para a prisão. Por favor, eu dou tudo, tudo. Apenas, por favor, pare com isso. Lourenço Rocha olhou para o homem que chorava a seus pés. Ele não sentiu pena, apenas uma tranquila e fria satisfação. A medida estava completa. A prova havia terminado. Sim, ele disse, o senhor vai fazer isso. Lourenço Rocha deixou Tomás Santiago soluçar no velho chão de madeira por 1 minuto completo. Foi um silêncio preciso, medido. Levante-se, disse Lourenço, finalmente. A ordem foi seca. O senhor está derramando lágrimas no chão. Esta madeira é pinho de 100 anos. Tom se levantou cambaleando, enxugando o rosto com a manga de seu terno de lixo termofusionado. Ele era uma bagunça. O vencedor arrogante e intocável do clube hípico havia sumido, substituído por esta casca aterrorizada e vazia. Agora, disse Lourenço, nós discutiremos o novo acordo. Isto não será uma negociação. Isto será um ditado. O senhor ouvirá, assentirá e depois assinará. Ele apontou para um canto do ateliê. O associado que havia dirigido Tom agora estava sentado em uma grande mesa de carvalho, com um laptop aberto e ligado. Parada ao lado dele havia uma mulher que Tom não reconheceu, com um terno preto severo, segurando uma pasta. Ela, disse Lourenço apontando para a mulher, é a doutora Chen. Ela é minha advogada pessoal. Ela é especializada em transações rápidas. Ela já preparou os documentos. Eles são, eu garanto, inquebráveis. Eu não tenho advogado, sussurrou Tom. Não, assentiu Lourenço. Mateus Vasques já assinou um acordo adequado com o promotor, no qual ele renunciou a todos os seus clientes, principalmente o senhor. O senhor está, como dizem, pro C, mas não se preocupe, este é um acordo muito simples. Lourenço começou a caminhar ditando os termos como se estivesse pedindo tecido. 1. A propriedade dos jardins. A escritura será transferida para Naomi Rocha, livre de todos os ônus. O senhor pagará o imposto de transferência. O senhor desocupará a propriedade dentro de 24 horas. O senhor não levará nada, apenas suas roupas. Nem a arte, nem os móveis. É dela. Tom assentiu, sua cabeça se movendo. 2. Os ativos financeiros. A doutora Chen tem uma contabilidade completa e precisa do seu patrimônio líquido, incluindo as 3 contas nas Ilhas Cayman e a de Zurique. O senhor transferirá 75%, não 50%, 75% do total, para um novo fundo fiduciário estabelecido em nome de minha filha. Os 25% restantes serão mantidos sob custódia pela doutora Chen. O quê? Para quê? Atreveu-se a perguntar Tom. Para seus impostos, disse Lourenço como se estivesse explicando para uma criança. A Receita Federal é muito particular. O senhor fará uma divulgação completa e voluntária de seus erros de cálculo anteriores. Pagará todos os impostos atrasados, todas as multas e todos os juros. Esse 25% pode cobrir isso. Se não o fizer, ele encontrará uma maneira de pagar o resto. O rosto de Tom ficou cinza. Isso era tudo. Ele não teria nada. 3. Custódia. Ah, espere, continuou Lourenço. Ele estalou os dedos. O senhor não tem filhos, uma bênção, mas tem um nome, Santiago, um nome que o senhor sujou. Portanto, o senhor assinará um novo e revisado decreto de divórcio. Isso inclui uma cláusula de moralidade. O senhor não falará sobre minha filha. O senhor não escreverá sobre ela. O senhor não se referirá a ela, a mim ou a esta noite. A ninguém. Nunca. Fazer isso seria uma quebra de contrato. E a doutora Chen sorriu. Ela é muito boa em cobrar as quebras.
E quanto ao promotor? A prisão? A voz de Tom era um grasnido seco. Lourenço parou de caminhar. Ele caminhou até Tom, perto o suficiente para que Tom pudesse sentir o leve cheiro de giz em seu terno. Esse é o único ponto de negociação. O senhor não tem nada que eu queira, Tomás, mas eu sou um homem de equilíbrio. Eu não acredito em desperdício. O senhor é um ser humano terrível, mas está documentado. O quê? O promotor, o doutor, Davi Romero, está muito interessado na contabilidade criativa da Capital América. Ele está menos interessado em um único, patético e agora indigente sonegador de impostos. No entanto, ele está extremamente interessado em uma testemunha cooperante. Um amanhecer horrível e repugnante se abriu na mente de Tom. O senhor não irá para a prisão por sonegação de impostos, esclareceu Lourenço. Em vez disso, o senhor se declarará culpado de uma acusação menor, não financeira, uma falha no dever de informar. O senhor pagará suas multas, não terá tempo de prisão. No entanto, o senhor entregará ao governo federal Arturo Antunes e Paulo Dutra e toda a estrutura podre da Capital América. O senhor Tomás será a testemunha estrela deles, o... Não, eu não posso, ofegou Tom. Eles vão me matar. Não, disse Lourenço. Eles são como o senhor, homens de dinheiro. Eles não matam, eles litigam, mas eles estarão muito ocupados lutando contra suas próprias acusações para se preocuparem com o senhor. O senhor estará abaixo do aviso deles, como agora está abaixo do meu. Esta é a minha vida. O senhor está tirando toda a minha vida. Não, disse Lourenço, virando as costas. Eu estou alterando-a. O senhor tinha uma vida que não se encaixava. Era uma mentira. Agora o senhor terá uma vida que é verdadeira. Será simples, pequena e honesta, porque o senhor não terá escolha. A doutora Chen deu um passo à frente, abriu sua pasta e colocou 5 documentos sobre a mesa, ao lado de uma única e elegante caneta tinteiro. Senhor Santiago, disse ela, sua voz tão nítida e precisa quanto seu terno. Transferência de escritura, transferência de ativos, o novo decreto de divórcio, o aviso de divulgação voluntária para a Receita Federal e o acordo de cooperação com o Ministério Público. Assine. Tom olhou para os papéis. Ele olhou para o associado, que o observava com indiferença entediada. Ele olhou para a doutora Chen, que parecia que podia e quebraria seus dedos se ele hesitasse. E ele olhou para Lourenço Rocha, que agora estava escovando calmamente um paletó de lã, como se Tom já nem estivesse na sala. Seu mundo havia sido desconstruído. Sua arrogância, sua riqueza, sua vitória. Tudo era apenas um forro barato e termofusionado. E Lourenço Rocha, o alfaiatezinho, acabara de arrancar tudo. Com uma mão trêmula, Tomás Santiago pegou a caneta. Ele começou a assinar sua vida. O desfecho não foi dramático, foi administrativo. Tom Santiago não saiu no carro. Ele foi dispensado. Ele saiu pela porta dos fundos da alfaiataria para o beco. Seus bolsos vazios, exceto por uma carteira, um telefone e um novo e bastante peso. Eram 3 da manhã. Ele pegou o metrô de volta para os jardins. Na manhã seguinte, conforme combinado, ele recebeu 30 minutos. Ele fez uma única mala. Ele deixou o BMW na garagem. Era um ativo, e a doutora Chen o liquidaria. Ele deixou seu relógio de $15.000 na mesa de cabeceira. Ele precisaria vendê-lo para pagar um motel. Enquanto ele saía pela porta, um carro já estava chegando. Era Naomi, mas ela não estava sozinha. Ela estava com um corretor de imóveis. Eles não estavam se mudando. Eles estavam vendendo. A casa, Tom percebeu, era apenas outro ativo a ser liquidado para o fundo fiduciário dela. Ela nem sequer ia morar lá.
nunca foi sobre a casa. Tomás Santiago se desvaneceu. Ele cumpriu sua parte do acordo. Ele se tornou a testemunha do governo. Ele se sentou em salas estéreis e detalhou de memória cada negócio obscuro, cada fundo criativo, cada mentira que a Capital América havia dito. Arturo Antunes e Paulo Dutra foram acusados. A empresa implodiu. A Tom, como testemunha cooperante, foi dada uma palmada no pulso, liberdade condicional e uma multa tão grande que garantia que ele a pagaria pelo resto de sua vida. Ele terminou longe, em outra comunidade autônoma, um lugar sem memória. Ele trabalhou em um emprego de nível médio e entorpecente como analista em uma empresa de logística. Ele vivia em um condomínio de apartamentos bege, imobiliados ao lado da rodovia. O homem que vestia ternos de R$10.000 agora comprava suas camisas em um pacote de 3. Ele não era mais Tomás Santiago, o leão. Ele era apenas Tom, o cara no cubículo 7B. Ele era, pela primeira vez, verdadeira e completamente um homenzinho. Uma tarde, 6 meses depois, Naomi Rocha estava em seu novo ateliê de arte. Era um loft grande e ensolarado no bairro da Vila Madalena. Suas pinturas, antes pequenas e apertadas, agora eram enormes, eram vibrantes, cheias de cor, cheias de vida. Ela estava feliz. A campainha tocou. "Pai!" ela disse, sorrindo enquanto abria. Lourenço Rocha entrou, não com mantimentos desta vez, mas com uma garrafa de vinho. "Naomi, minha querida, você chegou bem na hora", disse ela, dando um toque com um pincel em uma tela. "Eu acabei de vender a grande, o tríptico da reconstrução." "Ah, maravilhoso", disse ele. "Para uma boa casa?" "Para a coleção Siqueira", ela disse, sorrindo. Aparentemente, a senhora Siqueira viu em uma galeria e tinha que ter. "Eles pagaram bem, pai, eles pagaram muito." Lourenço sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. "Roberto e a esposa dele têm um gosto excelente." Ele olhou ao redor do estúdio. Ele olhou para a filha. Seus olhos estavam claros. Ela estava forte. Ela estava completa. "Ele, Tom, eu às vezes..." ela começou. Sua voz se encheu por um segundo. "Sim?" perguntou Lourenço, servindo 2 taças de vinho. "Eu espero que ele esteja bem", ela disse em voz baixa. Lourenço fez uma pausa. Ele entregou uma taça. "Ele foi reajustado, querida. Ele tem um novo padrão. É uma peça de vestuário mais durável. Ele vai ficar bem. Ele encontrou a sua medida." Naomi assentiu, aceitando a resposta. Ela não precisava dos detalhes. Ela só precisava pintar. Lourenço levantou sua taça. "Pela integritas." Ele disse. "Pela integridade", repetiu Naomi, batendo sua taça na dele. Em um pequeno apartamento a 500 quilômetros de distância, Tomás Santiago comia um jantar congelado assistindo a uma reprise em uma pequena TV. Ele não tinha relógio. Ele não tinha BMW. Ele não tinha clube. Mas, pela primeira vez em sua vida adulta, ele não tinha dívidas, pelo menos nenhuma oculta. Seu livro Razão, para o bem ou para o mal, estava finalmente, dolorosamente equilibrado. O alfaiate havia garantido isso. No final, Tomás Santiago aprendeu a lição mais difícil de todas. O verdadeiro poder não é sobre o que você pode tirar, é sobre o que você representa. Ele pensou que venceu uma batalha de ativos, mas estava em uma guerra de caráter. Uma guerra que ele já havia perdido. Lourenço Rocha não era apenas um alfaiate, ele era o livro Razão. Ele era o homem que entendia que uma boa reputação é a única moeda que nunca, jamais, perde seu valor. O mundo de Tom foi construído sobre forros colados e ombros falsos. O de Lourenço foi construído sobre alicerces, sobre a confiança e sobre a integritas. E um alicerce sempre perdurará sobre uma fachada. O que você pensa? Isso foi justiça
Ou foi outro tipo de jogo de poder? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história o cativou, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente nos ajuda a trazer mais histórias como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que ame uma história de verdadeira justiça. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se no canal e toque o sino. Você não vai querer perder a próxima história que discutiremos.